Já existia tudo. Eu acho que as pessoas têm que respeitar, sim, nossos turbantes, nossas guias, nossas mulheres de candomblé, que tudo veio de mulher. Nós estamos aqui porque saiu de um útero. Então eu acho que esse respeito tem que ser além. Por trás de um grande homem, tem um ditado que tem uma grande mulher. Eu digo não, na frente de um grande homem tem uma grande mulher. E aí o da Gitolu, meu candomblé meu tripé, minha mãe o da do pé, meu terreiro Gitolu, a do pé, a Xirê. O Ilê nasceu aqui, né? Dentro do terreiro. Foi aqui dentro, né? E sempre tudo com o aval de Mãe Hilda. Tanto que ela fala, o primeiro ano que nós fomos para a avenida, ela disse não, eu vou sair com meus filhos, porque se a polícia chegar para querer prender ele e os amigos deles, vai ter que me prender primeiro. Foi ela que se ofereceu para ir na frente. Era época de ditadura, ela disse, Antônio, tem que ter responsabilidade com as filhas e os filhos dos outros. Eu vou na frente, eu vou na frente. Se eles tiverem que prender alguém, prende a mim, que sou velha, não tem problema nenhum. E foi ela o tempo inteiro que cuidou de todo mundo. Participava das atividades, foi ela que teve a ideia de criar uma escola, foi ela que teve a ideia de criar bandeirê, as crianças tocando e dançando, que era a garantia de continuidade do Ileaê. Foi ela que pensou tudo. Ela era a nossa guardiã. E onde quer que ela esteja, já centenária, né, 100 anos, ela está também nos norteando e acompanhando esta grande revolução que foi o Bloco Ileaê. Era uma pessoa que ela ficava ali na janela do bloco, ela ficava ouvindo os ensaios que aqui na ladeira. Quando o pessoal fazia música assim, mais tendo se aprofundar nas coisas mais profundas da religião, ela mandava me chamar. Chama Antônio aí, eu já sabia que era bronca, está chamando. Quem está cantando isso aí? Então ela sempre preservou muito, teve muito cuidado, olha, com o sagrado e com o profano. O candomblé é aqui, ali é a festa, então veja o que vocês vão cantar. Filho de Gandhi, Badawi, Ileaê, Malê de Balê, Ojubá. Tem um mistério que bate no coração, força de uma canção que tem um dom de cantar. Tem um mistério que bate no coração, força de uma canção que tem um dom de cantar. O candomblé legitima o carnaval negro baiano, os blocos afros e afrochés. Por mais que seja um lugar profano, de rua, mas a ancestralidade está ali presente. Né? Quando a gente fala de rua, fala dessas encruzilhadas. A gente reverencia Exu, que é essa divindade de comunicação entre o Orum, o Aê, e os terreiros é de extrema importância, porque é preciso nos prepararmos. Todas as nossas insurgências negras veio pelo corpo. Então, os espaços de axé foi a primeira organização negra de potencialização, porque quando chegamos aqui na condição de escravizados, o único lugar que o negro se segurou foi as suas heranças ancestrais africanas. Foram essas que mantiveram eles, para resistir como estamos resistindo até hoje.
música do Ilê, ela é toda conectada aos ritmos do candomblé. Essa música, na verdade, ela faz parte de ciclos. Ciclos que são importantes para as tradições da religiosidade e que depois ganham as ruas a partir de grupos de carnaval. O Ilê-Ayê, ele surge dentro de um terreiro de candomblé, de nação Jeje. O Jeje vem do Benin. Benin traz essa cultura de culto aos voduns e chega na Bahia, né, e de forma muito imponente e importante, assume seu espaço, e aqui temos vários terreiros de nação Jeje. Mas o terreiro de nação Jeje, de Manhilda, de Tolu, que Deus a tenha em bom lugar, também fazia homenagens, cultuava o Queto e o Angola, através dos orixás e também dos caboclos que são presentes na casa. Essa relação cria muitos ritmos, ritmos que são de herança da resistência do povo. Então, esses ritmos do candomblé, se associam aos ritmos que a gente vai tocar na rua. É samba. Então você vê a familiaridade que é, sabe, esse universo, da formação mesmo do país, né? Essa mistura que nós somos. Os toques que se apresentam nas festas populares, né, nas festas de largo, nos carnavais. Essa formação rítmica, ela vem dos terreiros. Um dos oriquis de Ogum diz: o novo é o meu jogo com Ogum. O novo também é uma busca desses locais de preservação que são os terreiros. Ou seja, o povo de santo também buscavam as suas formas de entretenimento. Porque o carnaval estava restrito apenas aos clubes, aos fantoches da Euterpe, aos clubes brancos. E o povão de terreiro, as pessoas negras, não tinham acesso a esse tipo de carnaval. Eles eram dos entrudos e tudo mais. Enfim, então eles buscavam uma forma de participar do carnaval. De que maneira? Não tinham instrumento, não tinham nada. Então eles pegavam os instrumentos do terreiro, aqueles que não eram sagrados, e saíam batendo tambor e jogavam os panos da costa no corpo e saíam cantando suas pândegas pelas ruas. Mas antes de saírem, como eles eram filhos de santo, é sabido de todos que nesse período de quaresma não existe orixá na rua, nem santo nenhum, nem caboclo para protegê-los. Então o que era que eles faziam? Faziam um padê para Exu. Despachava as encruzilhadas para os espíritos ruins não se apoderarem das pândegas deles, para não ter confusão, não correr sangue, não ter briga. Então eles faziam um despacho na rua, despachava para Exu, farofa de azeite, despachava e iam para a avenida. Brincar, para a avenida não, para os bairros. Os efeitos disso ainda se fazem sentir. É entusiasmante pensar que essa manifestação tem tanta força que esses elementos são resultado de um processo ancestral tão potente que é como se fossem imortais e inevitáveis. Você corta um verso, eu escrevo outro. Você me prende vivo, eu escapo morto. O Malê de Balê, ele nasce em um axé, em um terreiro, o Ilê Axé Ibafarumim, e naquele momento o saudoso pai Valtinho, ele é quem dava as regras, ele é quem dizia, com o presidente então Bira Malê, Josélio, que é meu pai, Josélio de Araújo, ele que dizia o que fazer e o momento de fazer. Eu acho que a gente não pode dissociar um terreiro de candomblé, sobretudo da história dessa instituição. São 45 anos sim, organizados sim, mas sobretudo porque o Ilê fez isso, o Ibafarumim fez isso. Não me vejo hoje sem Malê, né? Faço parte e a gente está colhendo o que plantamos. Né? Hoje estamos galgando, caminhando e mostrando essas crianças e tendo representatividade. Né? Queremos sim que todos
nos vejam e entender que não estamos só no carnaval. São 365 dias de existência, de persistência dessa dança negra, dessa ancestralidade que nos arrepia, nos provoca, e a gente vai em busca de mostrar esse trabalho sempre. E aqui eu aprendi a ter carinho, respeito, postura de rainha, aprender a me amar, aprender a dança. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é dançar. Então aqui eu aprendi tudo. O Malê tem uma música assim, o filho perguntou pro pai, quem é Malê? Malê sou eu e continua com você. Então assim, hoje minha filha faz parte do Malézinho, a Delma é nossa diretora administrativa e a filha dela é a rainha Malézinho. Hoje os meninos da banda adulta, né, que a gente fala Malézão, os filhos deles estão tocando na banda Malézinho. Então a comunidade está sempre agregada. A gente ensaiava dentro do barracão, era o único espaço disponível pra gente, era dentro do terreiro. Então, isso já vem da nossa criação mesmo. Hoje eu faço parte do Guerebetangô do Sobradão também, né, do terreiro Nova Brasília, aqui em Itapuã. E eu preciso dessa referência. O candomblé é a nossa base de tudo. Na dança, na energia que a gente pede pra galera, que a gente manifesta também essa energia. Então a gente está sempre pedindo a galera, saudando a ancestralidade, né? Porque é o nosso equilíbrio aqui na nossa dança. Não tem como falar dos blocos afros se não estiver ligado a um terreiro de candomblé, né? Porque é justamente parte essas danças do terreiro de candomblé. Que o orixá, ele não vem contando sentado numa cadeira o que ele fez, ele vem dançando. Eu não dissocio a minha dança, a forma com que eu trabalho com dança, com a minha vida pessoal, com a minha vida profissional, nada, é tudo uma coisa só. Quando eu venho para a sala de aula, eu não venho somente para dar aula, para expressar movimentos. Não, não é isso. Eu venho para fazer um resgate ancestral. E isso eu não abro mão de falar, de reverenciar, de dizer todas as vezes. É um resgate ancestral, da memória ancestral. Então, eu tenho um corpo, eu tenho uma estrutura de um corpo, mas as outras pessoas não são iguais a mim, né? Cada um vem com a sua história e cada um tem necessidade, tem o direito de contar a sua história. Então o Malê tem esse sentido o maior balé afro do mundo, porque a gente narra uma história, uma temática, através da dança. Claro, sem uma percussão forte, sem uma ala de canto forte, né, com todas as suas artes, suas estampas, não, é um conjunto que se faz. Mas a dança, eu digo que é a vitrine, né? É os olhos que as pessoas param para assistir. Quando o Malê passa, as pessoas param para assistir. Se cada um tem um papel, a agremiação só, um bloco só, não vai conseguir dar conta de todas as demandas. É bom que haja essa pulverização de funções e de especialidades. Então o Malê tomou para si essa primazia da dança. E é legal porque a gente usa a expressão bloco, e bloco como tijolo, né? São peças para formar um todo. Então cada bloco tem sua contribuição na formação da parede, do painel. Nesse caso não é uma parede, porque a parede barra. Esses blocos, o que eles formam, na verdade, é o movimento, né? É a rua, não é uma barreira. Ao contrário, é uma abertura. Mas são blocos, como tijolos numa construção. Cada bloco tem sua função. A função do Malê é a da dança, que é muito bem-vinda. A pessoa se arrepia, chegando na avenida, na passarela, aquela emoção, aquela pegada do grande mesmo. Não tem como não se emocionar.
O afoxé Filhos de Gandhi, a origem dele não é aquela que é tida como normal para os afoxés, né? Que é sair do terreiro para vir fazer a festa na rua, que é o lado mais lúdico do candomblé, né? A dança, a música, mas não se traz a parte religiosa pura. Essa fica lá dentro. A questão com o candomblé, ela só é evidenciada 2 anos depois, que transformou do bloco e ganhou essa condição do afoxé. Então começou a sair como afoxé, cantando músicas ligadas à religião e, acima de tudo, também o cântico, que era evidenciado justamente por isso. E o Ijexá veio pela questão de que é uma música dolente, é uma música que traz aquela condição de paz, né? Traz aquela condição de você fazer um desfile tranquilo. E uma das coisas que a gente vê é que o Gandhi passa, parece que a cidade para. Parece que a cidade, naquele momento, ela fica parada só atentando para isso, né? Tocou Ijexá, é coisa da Bahia, é de Salvador. Ijexá, pronto. Pibipom, popó, pipipom, pibipom, popó, pipipom. É Bahia. Ijexá é Salvador. A água de cheiro, a alfazema, o milho branco que a gente leva, a pipoca que é o demburu, o pombo que é a pomba da paz, é a pomba de Oxalá. Então, sim, tudo que tem no candomblé tem no Gandhi. O Filho de Gandhi, ele tem muito a ver com o terreiro de candomblé, porque quem compõe o bloco são todos de axé. Cultuamos Babá, que é a ancestralidade, cultuamos Exu, que é Lonã, é o guardião da casa, Oxalá e Ogum, Oxum, Iemanjá, Inhansã. Então, o candomblé se tem uma irmandade muito forte com este bloco, com este afroxé. 75 anos de resistência, de afirmação, né, e de realização. Esse afroxé vem realizando muita coisa no mundo, no país, trazendo também até jovens para não deixar o legado cair. Vem passando de pai para filho, de neto, bisneto, e aí chega uma conjunção que é esse lindo bloco, esse lindo afroxé. Eu fui criada dentro dos Filhos de Gandhi, hoje faço parte dessa filha, mas é uma emoção muito grande. Trabalhava no bairro da Liberdade, então eu sou morador de lá. Aí eu descobri que estava tendo um projeto no colégio Abrigo do Filho do Povo na Liberdade. Aí eu dividia a metade do trabalho e à tarde eu ia participar das aulas de percussão lá na Abrigo do Povo. Aí comecei com 17 anos e estou aqui até hoje, graças a Deus, que já mais de 20 anos já de carreira já. E agora é com eles, né? Negatonya Zuelo, Axéunza, o Gandhi Azônia Zuelo, agora o Lobagé já começou. Tudo que o cortejo faz hoje sempre aconteceu no Carnaval da Bahia. Na década de 1970, o Carnaval era marcado pela presença de blocos de categoria indígenas, né? O Cacique do Garcia foi o primeiro bloco, né, inspirado no Cacique de Ramos, do bairro do Garcia, onde tinha a Escola de Juventude do Garcia. Depois surge o Apache do Tororó, né? No bairro do Tororó, onde também havia uma escola chamada Filhos do Tororó. Vem Comanches, vem Sioux, vem Cheyenne, Pele Vermelha, Navajo. Observe, todos com nome de tribos norte-americanas. Por quê? Porque o cinema, os filmes de western, influenciou muito o Carnaval da Bahia. Que, por outro lado, os cinemas eram cinemas de rua, né?
Cine Tamoio, Cine Tupi, Cine Guarani, até os cinemas tinham nome de tribos indígenas. Depois eles vão perdendo espaço para os blocos afro. Surgiu ele aí em 1974. Né? E com ele todo o interesse por numa outra dimensão, por um outro discurso, também inspirado nos movimentos pelos direitos civis na América do Norte. Então, o Ilê vem nesse lugar. E pelo fato dessa necessidade de ter blocos onde a comunidade negra pudesse participar do carnaval. Porque até então participava empurrando os carros alegóricos da classe média branca, carregando alegorias nas cordas e, no máximo, tocando. Daí surge, com o Ilê uma série de blocos afro. Em 79 surge o Badauê, com ele uma série de afoxés interessantes. Com isso, o Gandhi termina ganhando corpo. Quando Gilberto Gil observa, depois de voltar do Festac na Nigéria, em 1977, que o Gandhi estava pequeno, estava começando a desaparecer, e aí ele vai e empresta tudo, né, para tornar o Gandhi o que o Gandhi é hoje. Então é esse caminho, o cortejo vem nesse lugar, né, e ele vem assim, tipo, recolhendo o que muitos deixaram de fazer no Carnaval de Salvador, e a gente apresenta com uma nova roupagem, uma nova linguagem, com uma música que é a síntese dos ritmos dos blocos de índios, do Ilê, do Olodum, enfim. O cortejo tem um negócio que é o seguinte, é lindo. O cortejo afro é o bloco mais bonito do Carnaval da Bahia. Porque Pita, Alberto Pita, é muito dedicado, é um devoto da beleza. E ele é grande conhecedor dessas plasticidades todas do Carnaval. Ele fez as fantasias, as artes do Olodum por muito tempo. Ele fez trabalho com Gandhi, inclusive polêmicos. E ele tem essa coisa de lidar no limiar entre o tradicional mais puro e a invenção mais ambiciosa, ousada, desacatante, agressiva até. E isso dá ao cortejo um lugar muito especial. Quando eu saí do Olodum, eu perguntei à minha mãe Santinha de Oiá, o que eu ia fazer no carnaval. E ela sugeriu, faça um bloco. Você sempre gostou de carnaval, né? Você sempre fez panos para os blocos, afros, afoxés, etc. Então, tipo, faça o seu bloco. Porque agora você tem um conhecimento maior, tem uma experiência para fazer isso, e convide pessoas que estejam dispostas a levar adiante todo esse projeto. E assim eu fiz. O Cortejo Afro também mantendo essa tradição fundada aqui dentro, né, do nosso terreiro Ilê Oiá, indo para o carnaval, ou seja, tudo a partir dessa sugestão da minha mãe de fazer. E a ideia foi fazer um bloco que nem nome tivesse, ele é um cortejo afro. Ele pode sair com indumentárias, né, inspirado nas comunidades indígenas. Ele pode sair como um afoxé, ele pode sair como um cordão, pode sair do jeito que a gente quiser. Então, ele é um cortejo. A primeira material de comunicação da humanidade é a percussão. É o som trazido de uma coisa percussiva, de um boom. Que não era um tambor, era um tom de ar. Depois ele oca, põe a pele do animal, né, e faz aquela coisa que é chamada de blocos afros, que chegamos ao cortejo afro, 25 anos de existência, certo? É coisa assim, dos novos. Alberto Pita é ousado, intrépido, ele é futurista. Pita é um visionário, ele não gosta muito que eu diga que ele é um visionário, mas o cara é um visionário. O cara mistura o tambor, a mão do preto no couro, com as guitarras distorcidas do Arthur Lindsay, que trouxe a Bjork. Eu digo, cara, isso é revolucionário. Isso é o neo-africanismo presente e real. E é por isso que nós estamos aqui, cara. Quando você vai para o cortejo afro, Aloysio Menezes já vai para uma linha mais da música popular brasileira. E faz essa fusão. Como diga-se de passagem, aqui é um ponto de formação. E Alberto Pita, quando me convidou para o cortejo, ele disse assim, Pita, qual é a proposta do cortejo afro? Ele fez, Aloysio, resgatar as cores perdidas do carnaval. E a ideia era justamente fazer um bloco que pudesse primar pelas instalações artísticas, pelas intervenções estéticas no carnaval. Eu tinha que escolher uma cor, eu não podia fazer um bloco que tivesse as cores do Ilê, né, predominantes e fortíssimas,
ou as cores do Olodum, ou do Malê, enfim. Daí a ideia de estampar o branco sobre branco. E eu sabia que ia causar um estranhamento no carnaval. Como é que você faz um bloco assim? Já que o carnaval da Bahia é justamente marcado pelas cores, né? Um carnaval predominantemente colorido. Mas a ideia era de que as pessoas começassem a entender essas possibilidades, né? E o cortejo se colocar como uma opção, digamos assim, estética para o carnaval. Uma releitura de tudo o que há. O cortejo é isso, o cortejo é uma síntese dos blocos A. Deuses, divindade infinita. O Olodum só existe porque existe o Pelourinho. Esquema mitológico. O Olodum foi convidado várias vezes a sair daqui do Centro Histórico de Salvador para ter um escritório, para se instalar, para ter uma sede em diferentes bairros nobres de Salvador. Mas nós preferimos permanecer no Maciel Pelourinho porque essa é a nossa razão de viver. O Olodum só sobrevive exatamente porque o Olodum convive no dia a dia com a força da comunidade, porque essa comunidade adora o Olodum. Critica também o Olodum, e ainda bem que critica. A crítica é positiva, a crítica nos faz crescer, mas é também essa crítica dessa comunidade que nos faz forte. Se a gente sair daqui, a gente perde o tecido social e seremos apenas mais um daqueles grandes artistas baianos ou brasileiros que fizeram muito sucesso em um determinado período e depois sumiram, a gente nem escuta mais. O Olodum, ele amplia o tamanho da África para a música da Bahia, ele vai procurar o Egito, Madagascar, não sei o quê, e com isso amplia o alcance pop dessas agremiações. O batuque do Olodum, eu acho que só não faz o defunto levantar porque só que ressuscita é Deus. Mas que fizesse o batuque do Olodum levantava o defunto. Treme qualquer coração. Olodum sem Pelourinho não existe, Pelourinho sem Olodum, pior ainda. O Pelourinho era conhecido como área de prostituição, de tráfico de drogas, de prática de furtos e roubos. E o próprio Olodum, quando surgiu como bloco de carnaval em 1979, também não tinha preocupação com nada disso. Passou a ter essa preocupação quando se refundou em 1983 e passou a olhar para a comunidade, principalmente para as crianças e adolescentes do Centro Histórico. Criou em 1983 o seu mais importante projeto social, o projeto Rufar dos Tambores, que depois se transformou em Escola Olodum, e a partir daí, com o seu trabalho social e o seu trabalho musical que começou a circular no Brasil e no mundo, as atenções se voltaram para o Pelourinho. E a gente provou, né, para as pessoas que quando você usa a arte e a cultura a seu favor, ela pode lhe levar a lugares infinitos. Foi o que o Olodum fez com todos nós, né? Lá no Curuzu, a revolução do Olodum também chegou, porque a gente ficava lá, pegava caixa de fita cassete, né, do seu tempo, que tinha um som parecido com o da caixa de fato do instrumento. Então a gente fazia tocando. É lindo de se ver, é lindo ver a apreciar, é lindo de se a mandar reggae Olodum tocar, sabe? E gravava no gravadorzinho. A gente queria ser o Olodum. Eu era Lazinho. Eu dizia, eu sou Lazinho. Quando a gente ia escolher quem ia ser o cantor, cada um escolhia o seu, eu sempre era Lazinho. Maravilha, Egito, Egito, é que maravilha, Egito, Egito. Era masculino. Nos anos 80, 90, tambor era sinônimo de tambor homem.
Homem, porque tambor é grande, pesado, mulher não consegue. E aí... A banda Jeddah é uma banda percussiva. Os tambores já ecoam esse som de matriz africana, os sons de matriz africana. Então, para além de ser uma banda feminina de mulheres, nós também herdamos esse legado da nossa ancestralidade. Então, não há como dizer que não tem um paralelo entre os tambores do samba reggae e os tambores do terreiro de candomblé. Então, nós usamos também células de matriz africana dentro do nosso ritmo samba reggae. Então, não há como não participar dessa conexão. Então, os tambores da Jeddah têm o legado, sim, dos tambores dos terreiros de candomblé. Jeddah em Yorubá significa o poder da criação, o ato de criar. O nome de Neguinho do Samba é muito importante também nesse processo, porque ele teve a visão de compartilhar, de ceder, de ficar um pouco para trás para deixar que as mulheres tomassem protagonismo. Ele criou a Jeddah para as mulheres tomarem conta, como de fato vieram a tomar, e se revelaram muito valiosas. Tem gente que pergunta se a Jeddah existe. Mas a gente está aí existindo. Há 30 anos, Neguinho tem 14 de falecido e a gente está aqui. A gente quer que a gente seja valorizada e com certeza a Jeddah sendo valorizada, essas outras mulheres que estão vindo depois do projeto de Jeddah criado por Neguinho vão ser valorizadas também. Quando eu passava aqui no Pelourinho, que eu via as meninas tocando, eu ficava assim doida. E aí, manhã, deixa eu entrar nessa banda. Ah, mas eu não tenho tempo para te levar e te buscar. Aí fiquei naquela coisa toda, né? Como eu comecei a trabalhar muito cedo, esqueci. E aí sempre que eu passava aqui, via as meninas tocando, eu ficava naquela ânsia, eu disse, eu vou, um dia eu vou. E aí eu, sozinha, um dia vim e me inscrevi. Antigamente a gente se sentia mais constrangida, né? A gente demora um pouco para se aceitar da forma que a gente é. Antigamente era alisar cabelo, não tinha esse negócio de trança, de black. Depois que eu conheci aqui, que na verdade foi libertador para mim. Quando eu fiz 12 anos foi quando eu tive a minha primeira oportunidade de estar vendo o Ilê passar na avenida, né? Meu primeiro carnaval. Então aquilo ali foi muito impactante para mim, foi muito emocionante. Foi ali que nasceu, né, essa vontade de ser deusa do ébano. Quando eu estou vestindo cada candidata, eu escuto. Eu estou realizando um sonho de minha mãe, de minha avó, que pensou em ser deusa do ébano e não conseguiu. E eu estou aqui representando elas. Quer dizer, é uma emoção que passa para você. Meninas que choram na hora que eu coloco a mão na cabeça delas para fazer o turbante. É uma emoção muito forte, muito gratificante. É algo que a gente se emociona a cada momento, a cada afinetada aqui na roupa, a cada pregadinha que ela dá com a presília. Então, cada coisinha dessa é de se emocionar demais. Eu acho que esse concurso de beleza negra do Ileaê, que tem 43 anos, para mim que peguei nesse microfone 34 anos fazendo beleza negra do Ileaê, para mim que acompanhei essas jovens se inscrevendo
para concorrerem a um título de deusa, no momento que nesse país negro não era sinônimo de beleza, quanto mais de rainha nem de deusa. A coragem dessa juventude, dessas mulheres, a enfrentarem uma plateia, a dizerem que elas eram bonitas sim, foram as músicas, a existência do Ileaê que deu lastro para que essas mulheres, esses jovens, homens também, se sentissem bonitos. Isso aqui foi uma revolução. Isso fez com que muitas pessoas se sentissem negras. Se você vir uma fotografia do Ileaê dos anos 70, 80 e vir uma fotografia do Ileaê dos anos 90 para cá, você vai dizer assim, o Ilê clareou, abriu as portas e admitiu pessoas claras? Aí eu lhe digo, não, querida, foi a consciência dessa turma que mudou. Eles entenderam que ser negro não é só o matiz da pele mais escuro. Ser negro é raça. Se você tem uma avó que foi negra, negra você é. Eu fui criada escutando minha mãe dizer, você é negra, é bonita, e assim, vocês, né, porque era eu e meus irmãos, vocês são negros, são bonitos e tem que se orgulhar disso. A beleza também está na educação, na evolução, no conhecimento. Então, tudo isso da beleza negra fala muito sobre o que é essa mulher. O que é dizer para uma sociedade que julga uma mulher inferior, e principalmente quando é uma mulher preta, que ela é inferior, que ela é uma pessoa que não tem valor. É nesse lugar que a beleza negra mostra e valida para o mundo todo que essa mulher preta é uma deusa e que ela representa todas as mulheres negras dessa cidade. Então essa musicalidade negra que vem do Ileaê e que chega no Olodum e ganha esse ápice com o samba reggae e que ganha o Brasil, né, e que é berço e a essência da Axé Music, isso se compara ao movimento tropicalista de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Capinã, Tom Zé, etc. Depois do tropicalismo não surgiu nada que chegue perto do samba reggae, por exemplo. Então nós somos isso. Nós dos blocos afro, ao lado de Gilberto Gil, Caetano Veloso, nós somos a Bahia e pronto. Os primeiros blocos afoxés saíram dos terreiros de candomblé. Eram filhos de samba. Quando a gente vem mais contemporaneamente para o Ileaê surge, que é uma nova modalidade, não é afoxé, é bloco afro. É uma modalidade que eu acho que nem os fundadores sabiam bem o que era. Eles sabiam que não podiam trazer o sagrado para a avenida, mas que era um bloco que retirava tudo, toda a sua força do terreiro. O que é que eles levaram para a avenida, que era do terreiro? Ressignificado, recriado, né? Era o toque do tambor. Toda essa rítmica, essa levada, isso que balança as multidões para cá, com enjexás, com barraventos, com levadas, com tudo isso vem dos terreiros. A gente tem que bater a cabeça, reverenciar, respeitar os mais velhos, aqueles que sempre lutaram e vêm deixando esse legado para que hoje a galera, poxa, por favor, vamos pesquisar mesmo com propriedade, entender o que é. Entender o toque. A gente pode sim fundir o toque com vários ritmos, com várias músicas, com estilos diferentes, mas a gente também tem que entender que existe esse toque dentro do terreiro, ele tem uma dinâmica. Esse mesmo toque pode ser utilizado numa festa profana, numa festa de largo. Aí está livre. A única diferença é saber como caminhar da porta para dentro do terreiro e da porta para fora do terreiro. Porque o Bloco Afro também é um manifesto, é lúdico,
mas quem entender bem vai saber que o Bloco Afro está mandando uma mensagem importante. Então, enquanto você se diverte, você também medita. A africanidade vem disso aqui. Vem desse som aqui, vem desse lamento aqui, sabe? Quem nos apresentou a miséria foi o colonizador. Nunca fomos pobres. A nossa cultura, ela educa as pessoas para um pensamento mais contemporâneo. Então, assim, é entender que nossa tradição tem esse respeito lá das fontes, das matrizes, mas a cultura é algo dinâmico, ela vai se atualizando. As nossas criações, ela vai se reinventando. Me dou o luxo de sair do bloco, procurar um lugar para vê-lo passar. Né? Porque eu fiz isso anos com ele aí. Enquanto vovô, Macalé, Dete e os demais diretores estavam preocupados com tudo ali, eu me afastava para ver aquilo. Né? Enquanto obra de arte, enquanto Capela Sistina, porque você olha para cima para ver a deusa do ébano. Então, ou seja, o deleite e a fruição. Isso faz com que você também se retroalimente e crie mais coisas. Né? O Cortejo Afro vem disso, ele se dá o luxo de ser um bloco que observou tudo. Né? A estética dos blocos de índio, a ideia da bola de neve no Carnaval de 76 do Apache Tororó na Avenida, uma coisa gigante, muito louca. Né? O Malê de Balé que bota um tanque de guerra e toda a sua bateria sai vestida de guerrilheiros num período difícil de ditadura, no início da década de 1980. Eu peguei tudo aquilo, eu vi tudo acontecer e disse, eu vou fazer um bloco que, de forma muito sutil, vai representar todas essas coisas. Nós somos tão diversos. Nós chegamos aqui escravizados, mas nós não viemos, nossos ancestrais, eles não vieram de um único lugar. Eles vieram de vários países do continente africano. Né? Então, cada um vinha com sua cultura. E quando juntou, cada um tinha uma forma de ver, uma forma de falar, uma forma de se expressar, com o corpo, com a fala, né, com o gesto. E eu acredito assim que com essa total diversidade deu essa liberdade da gente criar. Mas isso tudo vem do mesmo lugar, dessa ancestralidade. Mas tudo faz parte de um mesmo ecossistema e, na verdade, de uma mesma família mesmo. O que a gente chama hoje de afoxé surgiu com uma agremiação de motivos africanos em 1895, com a Embaixada Africana. 1895. Em 97, um bloco aqui de Santo Antônio, o Pândegos da África, tendo como um dos seus diretores uma figura genial, pouco lembrada na Bahia, mas que deveria ser mais, que é Manuel Querino. Era um de seus diretores. Em 1905, um delegado, secretário de Segurança Pública interino, chamado Francisco Loureiro, baixou um decreto proibindo o desfile de entidades negras com batuques. Ou seja, acabou. Esses grupos foram proibidos em 1905, 10 anos. Nesse período não há registro de nenhum afoxé novo que surgira. E nos anos 30, por causa da política do Estado Novo, de Getúlio Vargas, que tinha o nacionalismo como base, os afoxés vão surgindo de novo, muitas vezes misturados com coisa de caboclos, que representam o Brasil e o brasileiro. Nesse período, surgem dois grupos na Liberdade. Um deles chama Africano Ideal, ou Ideal Africano. Nessa retomada dos afoxés, que tinham sido proibidos no início do século XX, nos jornais estão registrados os nomes dos seus 3 fundadores. Aniceto Grosso, não sei, Magriço, não sei o quê. São 3 nomes. Esse Aniceto era pai de Manhilda Gitolu, que é a mãe de vovô, que fundou o Ileaie. Então, como não pensar que tudo isso é a mesma família, quando é a mesma família até de forma consanguínea? O bisavô do Ilê, porque se ele é pai de Manhilda, que é a mãe de vovô, que é o pai do Ilê, ele é o bisavovô de Ileaie, Aniceto.
Ideal Africano, Lorde da África, esses afoxés todos eram oriundos do terreiro Bate-Folha, de um terreiro de candomblé. Ou seja, o povo de Santo também buscavam as suas formas de entretenimento. Os sons, os toques vêm dos terreiros, as indumentárias vêm dos terreiros, as formas de amarrar, as danças vêm das danças oriundas, sofisticadas, estilizadas do orixá. Então, o básico, que é o ombro, o movimento e o toque, vem da dança dos orixás, mas não é a dança, né, específica do orixá. Então, o terreiro foi esse grande celeiro que deu margem a essa explosão de blocos afros e de afoxés. Independentemente de ter no Olodum pessoas que são ateus, pessoas que são católicos, pessoas que são protestantes das mais diferentes denominações, pessoas que são espíritas, né? Mas o Olodum, como o próprio nome já está dizendo, que é uma corruptela de Olodumaré, tem um envolvimento enorme com a religiosidade afro-brasileira. O papel do Bloco Afro e o do Olodum, enquanto Bloco Afro, exatamente dá a sua contribuição para manter viva e reconhecida a religiosidade afro-brasileira, que é a religiosidade, por exemplo, a qual eu pertenço. Você não tem que negar suas raízes. Você não pode negar de onde você veio. Você não pode dar as costas, né, de onde você veio, de onde você nasceu, cresceu. Falo do meu templo, do meu espaço religioso, né? E dentro desse templo eu consigo, através das energias dos orixás, dos ancestrais que lá estão, né? Estão em todo lugar, mas lá quando eu vou a eles a rogar, a agradecer, né? A pedir, a implorar, né? Que traga tudo de bom, tudo de paz, tudo do melhor. É dentro desse lugar, desse templo, que eu me fortaleço. Quando o Ileaí surgiu, os primeiros anos, né, que subia esse curuzu, as pessoas varriam a rua antes, jogavam folha de pitanga e colocavam tecidos coloridos na janela para ver o Ilê passar. Isso você não vê em canto nenhum. Essa afetividade, esse orgulho. É muito emocionante, né? Você subiu o curuzu aqui, você vê as pessoas, crianças, todo mundo querendo tirar fotos, crianças, aí conhece você de televisão, conhece daqui, você do curuzu, até porque eu nasci aqui no curuzu, né? O curuzu, o Ilê, a comunidade, as tradições, a herança cultural que a gente carrega é instrumento para promoção, para promover as mudanças que a gente precisa. 50 anos em cartaz, nem show na Broadway. E nós estamos há 50 anos em cartaz, com todas as dificuldades. Se você chegar no Curuzu depois do Carnaval, tem lá a Escola Manhilda, tem a sede do Ileaí funcionando, tem os cursos funcionando. Se for lá na Boca da Mata, a Afoxé Cruz do Congo está fazendo a mesma coisa. No Pelourinho tem a Casa do Olodum, tem a Escola Olodum, ou seja, uma preocupação com tudo isso. É como se só nós tivéssemos esse compromisso. Aí quando você vai para o carnaval, quando você vai para as empresas buscar apoio para fazer o bloco, nós temos dificuldades para fazer. Então, como equacionar um negócio desse? Não justifica. Mas os blocos estão aí na resistência, né? As pessoas achavam que percussão, principalmente assim no estilo do Olodum, era coisa de, né, com perdão da palavra, de marginal. De gente que não tinha o que fazer. E hoje você vê o tambor do Olodum ecoando nos 4 cantos do mundo. Foi exatamente o som dos tambores do samba reggae, criado por Neguinho do Samba, que mudou a linguagem musical do Olodum, mudou a linguagem do carnaval, musical do Carnaval de Salvador, e mudou a identidade da música baiana como um todo. Mas nada seriam os tambores se não fosse, por exemplo, a música Eu Falei Faraó, de Luciano Gomes. Assim como a música de Luciano Gomes não faria sucesso que faz até hoje se não tivesse se misturado com esses tambores. Então é um casamento perfeito, é uma troca justa entre
sons dos tambores e o talento dos compositores, que ao emprestar a sua criação para ser embalada pelos tambores do Olodum, faz com que o Olodum crie asas e voe longe. Os músicos é o pilar do Olodum, né? Eu acho que o Olodum será infinito se manter, né, os seus músicos vivos, a sua percussão. A percussão no Olodum é tão forte que a vinda de Neguinho do Samba, né, foi a gota de água que faltava para completar o copo. A oportunidade que nós demos fez com que, né, ele criasse o ritmo que mudou a história da música da Bahia, do Brasil. Falta as pessoas reconhecerem. Olha, um cara, um negro lá na Bahia, criou esse ritmo que invadiu o mundo. O samba reggae, que Neguinho do Samba criou, transformou a vida de várias pessoas. Neguinho sempre enxergava o futuro, todo mundo dizendo que maluquice, mulher não toca tão boa. Olha aí, a resistência negra feminina sempre. O tambor é uma ferramenta política que nós usamos para reivindicar os nossos direitos e também mostrar as nossas felicidades, as nossas conquistas. Como o carnaval não é em Marte, ele ainda reflete as hierarquias e as injustiças e as dores da vida real. E ainda hoje os pretos estão, na maioria dos casos, em funções submissas, subalternas e às vezes aviltantes que relembram ainda a escravidão. Mas também aparecem em grandes momentos de esplendor, beleza e potência, e isso se deve em grande medida ao surgimento no dia 1º de novembro de 1974 do bloco Afro-Ileaie da Ladeira do Curuzu. A Ladeira do Curuzu ficou muito famosa através das canções do Ilê, né? Porque quando nós fundamos o Ilê, e no início aquela pressão policial, política, imprensa, e a gente resistindo. A cidade chamando a gente de falso africano, tocador de tambor, a própria peça negrada mesmo, chamando os negão que usa a saia lá do Curuzu, muita coisa aqui. Mas depois todo mundo, aos poucos, veio chegando, nós fomos vencendo, né? Eu acho que a relação do Ilê com o Curuzu é sim muito peculiar, particular e junta. O Ilê é o Curuzu. Quando falar em Curuzu, vai falar do Ilê. A necessidade que o bloco faz, que ele criou dentro do bairro, dá a ele sim uma importância muito grande. Diria que o Curuzu não seria esse bairro se não fosse o Ilê. Aí tem uma música que fala se não fosse o Ileaie. O Curuzu não teria essa atenção. O maior centro cultural da América Latina está instalada dentro do bairro do Curuzu, servindo para a comunidade. E isso é de suma importância entender isso. Curuzu é o Ilê. Que não era apenas um bloco, uma batucada que ia sair na rua. Era uma política pública que ia fazer uma revolução na cidade, no estado e no país. Um poeta disse assim: a tristeza é humana, mas a alegria é africana. Então, o carnaval baiano é mais alegre por causa do Ilê e desses outros grupos. Não tenha dúvida. É curioso, porque o carnaval era onde é que se brincava carnaval majoritariamente? Nos bailes, nos clubes, não era na rua. A rua tinha o desfile, que era um negócio meio chato. Até no desenho que eu assisto com meu filho João, nos Jovens Titãs em Ação, eles assistem a um desfile e vaiam, porque é muito chato, aquela coisa monótona de um carro atrás do outro, uma banda com balizas, aquelas alegorias e tal. Quem deu graça à rua foram os pretos. O músico que criou essa variação para esse toque, né? Com certeza ele buscou de lá do terreiro. Com certeza ele deu uma pesquisada, ele entendeu daquele toque do Ilu,
Vou pegar esse trecho e vou colocar aqui na minha música. Como todos sempre fizeram. Aqui que maravilha, ó. Araqueto. Contos de Benin. Isso tem a ver, inclusive, com o que eu estava falando, de esses blocos trazerem para o carnaval um teor histórico, ancestral, de seriedade, né? Até de didática. Porque hoje a história africana, ou afro-brasileira, faz parte oficialmente, embora muitas vezes seja negligenciada, dos currículos do nosso sistema educacional oficial. Mas antes disso, os blocos afro que davam essa aula, né? Que nos falaram do Benin, que nos falaram nomes como a rainha Ranavalona, o Osei Tutu e tal. Nesse disco, isso fica bem marcado. Começou aqui onde nós estamos, nesse quadradinho, que era aqui o quintal da minha casa. E a minha mãe, ela não nos deixava assim na rua naquela época. Então, se ela tinha que lavar uma roupa, fazer alguma coisa, ela falava: olha, Gaba, tem aqui essa bacia ou essa panela e você vai tocar. E tudo começou aqui em casa com ela, com a minha mãe. E a minha avó, Maria Filipa, que já fazia parte do terreiro do Gantuá, aí com a mãe menininha do Gantuá, foi quem me levou no terreiro pela primeira vez, ainda com talvez 5 ou 6 anos de idade. Aqui no quintal a gente já fazia uns tambores com as latas, um plástico, passava um cordão para ter aquele sonzinho, para tentar reproduzir o que a gente ouvia, né? Que o vento é quem trazia aquelas batidas do terreiro, né? E as batidas que vêm da nossa ancestralidade, que vem dos terreiros, né? Todo esse material deixado pelos avós, tataravós, né? Que resistiram e vem resistindo até hoje, vem deixando esse legado maravilhoso. A gente precisa respeitar e perpetuar. Então, o terreiro de Candomblé, ele é a matriz para o desenvolvimento da nossa musicalidade. Salvador hoje é a capital da música no mundo. Então, essa relação é muito direta e muito importante. A música do Candomblé é a música do Brasil. O tambor não pode parar, ele não vai parar. E a gente vai seguir existindo, porque é uma arte que realmente tem uma potência muito grande.